A primeira temporada tem uns episódios bem mais antológicos, são episódios mais separados assim da história principal. Mas ainda assim eu vou falar de alguns acontecimentos importantes que acontecem nela. A história começa com o Spear pegando comida para sua família, porém quando ele chega em casa ele vê um grupo de arrombadosauros trucidando sua família, o que deixa ele com extremo ódio, mas ele não consegue matar as criaturas. Ele fica tão abalado com isso que ele pensa até em dar um leve salto de um penhasco. Apesar dele desistir dessa ideia e até seguir em frente, ele fica com um ódio extremo dos dinossauros. E isso complica quando ele encontra a Feng no dia seguinte pescando e levando comida para os seus filhotes. Spear segue querendo matá-la, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os arrombadosauros aparecem e começam um confronto. O Spear reconhece as criaturas e ajuda a Feng a matá-las, porém uma versão maior e mais forte surge na caverna e mata os filhotes da Feng, que fica extremamente abalada. Ela então se une ao Spear novamente e eles matam a criatura. Agora ambos sozinhos e abalados decidem seguir viagem juntos. Inicialmente eles não estão em harmonia, pois eles vivem brigando por qualquer coisa, seja na caçada, seja na hora de dormir, qualquer coisa fazia eles brigar. Porém, após um incidente envolvendo vida ou morte, eles conseguiram finalmente entrar em harmonia um com o outro. Com os problemas entre eles resolvidos, eles seguem viagem e enfrentam vários perigos, como morcegos vermelhos abaixo da lua de sangue, zumbis e macacos gladiadores. Mas tudo muda quando eles conhecem uma mulher chamada Mira, que aparece na ilha de repente com algemas quebradas. O Spear e a Feng acabam indo atrás dela e apesar de início ela ter medo deles, ela resolve seguir viagem com eles e acaba ganhando a confiança deles. E ela demonstra que tem um grande conhecimento, já que ela consegue fazer sopa, sabe trabalhar com temperos e consegue criar um arco e flecha. E toda noite ela faz uma adoração para a lua. Quando o Spear quebra as correntes dela, ela revela que ela consegue falar. E então ela começa a contar a história dela. Apesar de que não dá para entender a linguagem dela, é um idioma desconhecido. Ela então desenha na areia e o que dá para entender basicamente é que ela vinha de uma vila que foi atacada por um povo que adorava um ser meio demoníaco e que escravizou o povo dela. Porém ela conseguiu fugir e foi para ali. Durante a noite eles são atacados por um grupo de macacos que sequestram a Mira. O Spear e a Feng correm atrás dela, porém eles percebem que os macacos foram atacados por outro grupo. Um grupo que usa arco e flecha. O Spear escuta os gritos da Mira e quando ele chega numa praia, ele vê um barco com o símbolo de um escorpião. O mesmo símbolo que a Mira tinha na cabeça. E assim acaba a primeira temporada. A segunda temporada então começa com o Spear e a Feng criando uma jangada improvisada e cruzando o oceano, sobrevivendo por dias da melhor forma que eles conseguem, até que eles são atacados por um megalodon numa grande tempestade. E quando finalmente conseguem matar a criatura, eles dois são engolidos pela tempestade e acabam se separando. Eles acabam acordando numa ilha. A Feng, que acabou chegando primeiro, vaga pela floresta e acaba encontrando um dinossauro macho, aparentemente da mesma espécie que ela, enquanto o Spear, que chegou mais atrasado, acaba sendo levado por um grupo de humanos. O Spear acaba acordando numa espécie de vila escocesa pré-histórica. Ele acaba causando uma confusão com o povo de lá, até ser acalmado por um homem que ajuda ele com seus ferimentos. Nisso, tanto o Spear quanto o Feng acabam se relacionando com as companhias que eles acharam. E a Feng fazendo até mais que isso, na verdade. O problema é que esse novo amigo da Feng acaba chamando ela para caçar justamente na vila em que o Spear tá. Que quando vê os dinossauros massacrando todo mundo, parte para cima do novo amigo da Feng com tudo, começando uma batalha brutal. A Feng tenta afastar os dois, porém, em um momento que a situação tá extremamente caótica, ela sem querer mata o companheiro dela, perfurando numa estaca de madeira, deixando ela extremamente triste. O Spear vê que ela ficou abalada e acaba seguindo ela, e os dois saem da vila. Os dois seguem viagem e acabam sendo atacados durante a noite por um grupo de vikings, e o Spear vê que nos escudos deles tem o mesmo símbolo de escorpião do barco. Ele segue os rastros deles e acaba chegando numa vila, onde encontra a Mira e outros escravos. Porém, começa uma confusão enorme na vila,
e todo mundo sai pra lutar. Literalmente todo mundo. É mulher, é velho, é homem, é bebê, é criança. É uma galera contra o espia e a Feng. Eles dois até tentam fugir, mas não dá. É muita gente e eles acabam matando todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, foi tão brutal que apenas 2 pessoas sobreviveram dessa vila. E é justamente porque elas não estavam na vila. Elas chegaram após todo o caos e o espia e a Feng terem ido embora. Esses 2 sobreviventes dessa vila são Fadria e Eldar. Aparentemente a família principal dessa vila. E eles fazem uma homenagem para todo mundo que morreu. Demorou bastante tempo, imagino. E juram vingança contra o espia e a Feng. Eles encontram nossos protagonistas num rio e começam um duelo sangrento, onde quase que o Eldar morre por causa da mira, fazendo o Fadria fugir para ajudá-lo. Por causa dessa briga, o barco acabou quebrando, eles param para consertar. Mas nesse momento a Feng começa a agir estranho e ela põe ovos. Eu disse que ela não tá só se relacionando com aquele dinossauro. Enquanto isso, o Fadria e o Eldar se curam na floresta e eles acabam vendo uma espécie de urubu gigante. Eles invadem o ninho dessas criaturas e vão atrás do espia e da Feng. Nisso começa uma grande batalha nos céus, do espia da mira contra o Fadria e o Eldar. O espia consegue derrubar o Fadria da criatura, que não morre por pouco por causa da queda. Porém, o Eldar não tem a mesma sorte e é jogado pela mira, caindo direto numa pedra e morrendo. O Fadria rasteja pela floresta e acaba morrendo pouco tempo depois. Após a morte, ele acaba vendo uma espécie de valquíria vindo buscar ele. Porém, umas criaturas demoníacas acabam arrastando ele para um abismo infernal. Lá embaixo ele acaba encontrando aquela criatura demoníaca gigante que oferece um pacto a ele. Ele então, almejando vingança, aceita, se tornando um grande titã de fogo. Enquanto isso, nossos heróis finalmente conseguem consertar o barco e saem em viagem novamente, dessa vez para o mar. Porém, no meio da viagem, eles acabam sendo atacados por uma gigantesca fortaleza marítima egípcia. Agora é um fato, esse desenho não é tão pré-histórico assim como eu deixei a entender no início. Mas bem, eles são atacados por soldados egípcios que tentam invadir o barco, mas eles conseguem se livrar bem deles. Até que de repente aparece um homem enorme, um colosso. Ele é tão forte que ele bate de frente com a Feng no mano a mano. No meio da confusão, ele destrói um dos ovos da Feng, aí junta a galera em cima dele para tentar parar ele, mas eles não percebem que mais soldados egípcios entraram junto com a líder e roubaram os ovos da Feng. Ela usa eles como reféns e prende nossos heróis. Nisso, eles descobrem que o colosso que atacou eles é um prisioneiro também. Eles ficam presos por um tempo até que de repente os soldados egípcios pegam eles e transportam para outro barco menor que ficava naquela fortaleza. Eles continuam navegando até que de repente começa a ter uma chuva de flechas no lado de fora do barco. Quando eles saem do barco, eles veem uma guerra acontecendo entre os egípcios e outra civilização, que eu não sei dizer exatamente qual seria. O espia e a Feng se envolvem no conflito e acabam vencendo a guerra. O rei da cidade é morto, os recursos são roubados e a cidade é deixada para ser consumida pelo fogo. E assim foi a rotina de espia e Feng por um bom tempo. Eles entravam em várias cidades e destruíam tudo, roubando seus recursos e depois sendo jogados em suas celas de novo. Até que um dia o espia consegue fugir. Ele tenta pedir a ajuda do colosso, mas ele não sai de sua cela, mesmo quando ela está aberta. O espia então navega pela fortaleza e acaba encontrando a Mira, que tinha se tornado uma dançarina da rainha. O espia acaba causando uma confusão, ele consegue pegar os ovos e libertar a Mira. Porém, quando eles estão fugindo, os ovos acabam se chocando. A Feng ouve o som dos filhotes, foge da cela e começa um caos no barco. Porém, eles acabam sendo cercados. O Colosso, quando finalmente decide sair da sua cela para tentar se rebelar também, a rainha pega sua filha e ameaça matá-la na frente do Colosso, fazendo ele desistir na hora.
eles acabam sendo presos novamente. E como castigo, a rainha obriga o Colosso a executar eles. Porém, ele não consegue e ele se rebela contra ela, fazendo o caos se iniciar de novo. O Colosso consegue salvar sua filha da rainha e a Feng consegue seus filhotes de volta. Os nossos protagonistas então fogem da fortaleza e caem num dos barcos que ficava rodeando ela, enquanto o Colosso descia até o fundo da fortaleza e descobria que os habitantes da sua vila ainda estavam vivos, mas agora eram escravos e forçados a mover a fortaleza pelo mar. O Colosso liberta eles e numa rebelião sinistra eles matam a rainha. Agora, Spear, Feng e Mira finalmente livres, eles seguem viagem novamente e chegam na vila natal da Mira. Porém, enquanto isso, na fortaleza, agora onde os habitantes da Vila do Colosso vivem, eles veem uma fumaça no mar. E quando a gente vê o que é o Titã de Fogo andando sobre as águas, ainda atrás do Spear e da Feng. Enquanto isso, nossos protagonistas finalmente estão seguros. Eles ganham uma casa na Vila da Mira e participam de uma celebração. Numa noite, o Spear acaba se lembrando da vez que o seu pai acabou se sacrificando para salvar ele e o seu grupo de um ataque de dentes de sabre. Nisso, ele começa a fazer várias pinturas rupestres na parede de sua casa, contando a sua história inteira até o momento atual. Mas o sossego não dura muito, pois o Titã de Fogo chega à vila. O Spear e a Feng tentam enfrentar ele, mas ele é muito forte. Então, o Spear, vendo o Titã de Fogo atacando sua companheira, ele resolve fazer algo impensável. Ele se sacrifica por ela. Ele se joga na criatura, onde é queimado vivo, e os dois caem em penhasco abaixo, onde no fim o Spear fica totalmente carbonizado e o Titã de Fogo é arrastado de volta para o abismo do inferno. O Spear conseguiu sobreviver, mas não por muito tempo. Então a Feng fica extremamente abalada com a perda de seu companheiro, enquanto a Mira acaba fazendo uma última massagem no seu companheiro. Nisso, temos um salto temporal e vemos a filha do Spear e da Mira montada nos filhotes da Feng, que ainda está viva. E assim acaba a segunda temporada de Primal. Mas a história ainda não acabou. A terceira temporada lança esse fim de semana. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo. A ideia é postar antes, mas o prazo tá meio apertado aqui. Mas eu estou bem ansioso para ver como é que essa história vai continuar e para ver como o Spear voltou. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Eu ainda pretendo falar mais sobre Primal nesse canal, mas por enquanto fiquem só com o fato que eu estou de volta. Saí daquele ato, já tava na hora. Para quem assistiu até aqui, eu agradeço e, por favor, deixa o like e se inscreva. Esse vídeo aqui foi meio tenso para fazer. E se por acaso ainda tiver alguém que me assistia antes e voltou para me assistir, eu te agradeço. Mas por agora é isso. Eu vou ficando nessa. Falou!